A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, Diferenças e Semelhanças, fala-nos de uma situação que se passou na escola da Luizinha. Vamos ouvir? A Luizinha era uma menina muito inteligente, atenta, sensível e extrovertida. Adorava conversar e tinha vários amigos de diferentes idades, profissões e países. Estudava e lia muito, e o conhecimento que tinha sobre vários assuntos era bastante mais vasto que a maioria das crianças da sua idade. Em casa, os seus pais também mantinham hábitos de estudo e leitura, e ao jantar costumavam conversar sobre tudo o que lhes interessava. Era sexta-feira, o tempo estava um pouco frio e chuvoso e tinham decidido jantar em casa. Às vezes iam jantar fora e escolhiam um restaurante que agradasse a todos, e esses eram momentos muito felizes que os unia e lhes dava muita alegria. Mas nesse dia não iam. Em casa estavam muito mais quentinhos e confortáveis. Tinham decidido fazer croquetes vegetarianos com arroz de tomate e salada de alface com queijo, tomate, cherry, nozes e azeitonas. O papai e a Luizinha foram para a cozinha, puseram os aventais e escolheram uma música muito bonita para irem ouvindo enquanto cozinhavam. Eles gostavam bastante de ouvir músicas tibetanas, que eram muito belas e relaxantes, e depois de verem várias, escolheram uma. Pronto, querida, disse o papá carregando na tecla e inundando a cozinha daqueles sons maravilhosos. Vamos a isto? Sim, papá, disse a Luizinha batendo as palmas. Eu vou ralar as cenouras e partir os raminhos de couve-flor, pode ser? Claro, meu amor. E eu vou descascar as batatas e pico as cebolas, disse o papá indo buscar uma tigela. Quando os legumes já estavam descascados e cozidos, o papá deitou-os com cuidado numa frigideira, onde a cebola e o alho acabavam de refogar, e mexeu tudo com muito cuidado. Papá também quer mexer, disse a Luizinha, empunhando uma grande colher de pau que a tia Nani lhe tinha trazido do Brasil, quando foi lá visitar a sua prima. Com cuidado, querida, com cuidado, já sabes, disse o papá. Eu sei, papá, já sou grande, disse a Luizinha com um ar muito sério. Depois o papá retirou a frigideira do lume, juntou um ovo, queijo, sal, pimenta, pão ralado, um pouco de açafrão e coentros picados, e a Luizinha misturou tudo muito bem. Estava a chegar a parte que ela mais adorava, moldar os croquetes, o que fez com muito entusiasmo, passando-os depois por mais um pouco de pão ralado. Depois levaram-nos ao frigorífico e ao fim de meia hora puseram-nos num tabuleiro untado com fio de azeite. O papá já tinha ligado o forno e pôs lá o tabuleiro. Só faltava o arroz e deixaram essa parte para a mamã porque o arroz dela era mesmo delicioso. Para a sobremesa, tinha uma sobremesa gelada de amendoim que a dona Gugu tinha feito para eles. Ela chamava-lhe mancarra e uma vez até tinha feito para eles um frango delicioso que era um dos pratos típicos da Guiné, a sua terra, que se chamava caldo de mancarra e que todos tinham adorado. O cheirinho dos croquetes e do arroz de tomate invadia a casa e Luizinha foi para a mesa, uma das coisas que ela adorava. Colocou também uma vela vermelha da cor dos guardanapos e pediu à mamã para acender um pauzinho de incenso. A mesa estava linda, a comida pronta e eles sentaram-se à mesa. Mamã, papá, disse a Luizinha, eu hoje queria falar com vocês sobre uma coisa que aconteceu ontem na escola e da qual ainda não falámos. Claro, querido, disse o papá, olhando com muito carinho para a sua querida filha. Conta lá. Foi assim. Na aula da Carlota está uma menina nova chamada Magida. Ela chegou à escola a semana passada e eu ainda não a conhecia muito bem. Mas, desde o que aconteceu, falamos muito nos intervalos e já somos amigas, disse a Luizinha com uma voz muito irritada. Mas o que é que aconteceu, querida? Perguntou a mamã.
Uma coisa muito feia que se passou na sexta-feira. No primeiro intervalo, a Carlota veio ter comigo e pediu-me ajuda, porque na aula de português uns colegas tinham rido da pronúncia da Magida, os mesmos que muitas vezes a olhavam de lado ou lhe puxavam a trança enorme que ela usa. Ai, que feio, disse o papá. Nós temos que acolher com muito carinho todas as pessoas. E a Magida vem de um país de língua diferente e tem que aprender a falar português. Tal como esses meninos que, se fossem para o país dela, teriam que aprender a falar a sua língua. Pois, foi o que a professora Mariana lhes disse, mas eles continuam a fazer as mesmas coisas e a puxar-lhe a longa trança. E então, o que é que vocês vão fazer? Perguntou a mamã, interessada em saber o que é que a sua filha e a amiga tinham pensado. Nós vamos ajudá-la a falar português, disse a Luizinha muito séria. Vamos treinar com ela e fazê-la falar e falar e falar até que aprenda muito e se sinta à vontade. Ela é muito inteligente e nós sabemos que ela vai aprender muito depressa. Depois sempre quero ver as caras deles, disse a Luizinha. E também por isso que queria falar convosco e pedir uma coisa. Que coisa, meu amor? Perguntou a mamã, quase que adivinhando o que ela queria. Queria que vocês deixassem a Magida e a Carlota passar cá um fim de semana, pode ser? Perguntou a Luizinha com aquela voz à qual era muito difícil resistir. Bem, eu posso ligar à mãe da Carlota, mas não tenho o contacto também da Magida. E claro que a mãe dela tem que autorizar. Tens razão, mamã, mas eu arranjo, disse a Luizinha muito animada. E já agora, querida, deixa-me partilhar umas ideias contigo que podem ser úteis quando lá na escola os meninos não receberem bem os colegas que chegam de outros países, disse o papá. Mas que ideias? Perguntou a Luizinha, que adorava as conversas com o seu pai. Olha só para a nossa mesa, meu amor, e para os nossos pratos. O que é que vês? Vejo comida. Comida deliciosa, disse a Luizinha a rir, sem perceber qual era a relação do seu jantar com os meninos da escola que não recebiam bem a Magida. Então vamos lá começar pelo princípio. Desde que chegámos à cozinha. Lembras-te qual foi a primeira coisa que fizemos? Sim, procuraste no teu telemóvel aquela música que gostamos muito de ouvir quando estamos a fazer alguma coisa. E sabes de que país é que é? Sei, do Tibete, já me tinhas dito. Aquele país que as pessoas dizem que é o teto do mundo. Exatamente. E depois, o que é que fizemos? Perguntou o papá. Então, depois fomos descascar os legumes para os croquetes, disse a Luizinha rindo às gargalhadas, continuando sem perceber nada de onde é que o papá queria chegar. Sim, e depois de cozidos deitámos-los na frigideira e tu quiseste mexê-los, não foi? Foi. E tu deixaste, disse a Luizinha divertida, continuando a não perceber nada da conversa. E com que é que os mexeste? Perguntou o papá. Olha, com aquela colher de pau, claro. E sabes onde é que veio a colher de pau? Perguntou o papá. Sei, foi a tia Nani que nos trouxe quando foi de férias ao Brasil para visitar a prima Mimi, que vive lá. Respondeu Luizinha ainda sem perceber nada. Muito bem, vamos agora continuar a falar sobre este maravilhoso almoço. Sabes porque é que está tão bom? Perguntou o papá. Porque nós somos bons cozinheiros, disse a Luizinha divertida. Mas não é só isso. É porque a nossa comida foi temperada com muito amor, disse a Luizinha levantando a mão ao coração. Sim, claro, como sempre. Mas também porque misturámos ingredientes especiais que fizeram com que ela ficasse tão boa. Lembras-te quais foram, querida? Sim, ovo, queijo, sal, pimenta, pão ralado, um pouco de açafrão e coentros picados, disse a Luizinha rapidamente. Pois foi. E de onde é que vem a pimenta e o açafrão? Da Índia. Já li várias coisas sobre isso, disse a Luizinha. Pois, meu amor, todas estas coisas chegaram até nós, vindas de outros países, onde moram outras pessoas que falam línguas diferentes da nossa, vestem-se de maneiras diferentes, comem coisas diferentes, ouvem músicas diferentes, mas que no essencial são como nós. Também choram, riem, amam e procuram sempre ser felizes, exatamente o mesmo que nós fazemos. Ah, disse a Luizinha, percebendo onde é que o papá queria chegar. Agora, mais uma coisa, disse a mamã rindo. Vocês sabem o que é a sobremesa? Morangos, disse a Luizinha. Mousse de chocolate? Perguntou o papá. Nada disso, disse a mamã rindo. É aquela sobremesa gelada de amendoim que a dona Gugu faz tão bem e que nós adoramos. E por falar em amendoim, lembram-se daquele frango delicioso que comemos na casa dela? Sim, disse a Luizinha, é caldo de mancarra e é tão bom. Pois, mancarra é o nome que na Guiné, a terra da dona Gugu, se dá ao amendoim, um produto que é lá muito comum e se usa em vários pratos. Percebes agora, Luizinha, a quantidade de coisas que estão à nossa volta e são de outros países? Perguntou o papá, que adorava estas conversas com a sua filha. Sim, papá. Deixa lá ver se me lembro de todos. Música do Tibete, colher de pau do Brasil, onde vive a prima Mimi, pimenta e açafrão da Índia e amendoim da Guiné. Tantos países diferentes, disse a Luizinha, que nunca tinha pensado nisso.
Mas agora que já percebeste que muitas das coisas que fazem a nossa vida mais feliz vêm de outros países, vais conseguir mostrar melhor a esses meninos da tua escola a riqueza que é poderem ter na sua aula crianças que lhes trazem e mostram outras formas de viver. A prima Mimi também vive há muitos anos no Brasil e nem quer voltar, porque lá se sente muito bem e é muito bem tratada. Obrigada, papá, por me mostrar tudo isso. E obrigada também, mamã. Adoro-vos, disse ela mastigando o seu último croquete de vegetais e preparando-se para a mousse gelada de amendoim. Na segunda-feira já vou contar o nosso jantar à Carlota e dizer-lhe o que descobri, e depois peço à Magida o telefone da mãe dela para a mamã falar com a mãe e pedir que a deixe vir cá passar o fim de semana. Sim, meu amor, mas se calhar a mãe da Magida tem que nos conhecer um pouco melhor antes de a deixar vir, disse a mamã com a sua habitual doçura. Tá bem, mamã, disse a Luizinha, pensando que os adultos eram muito mais complicados do que as crianças, mas ao mesmo tempo sabendo que a mamã tinha sempre razão. Acabaram o delicioso jantar, acomodaram-se no sofá e prepararam-se para mais uma noite mágica, assistindo ao filme que seria escolhido com muito carinho. Espero que tenham gostado desta história que nos fala da necessidade de sabermos acolher com amor pessoas que são aparentemente diferentes, mas que no essencial são muito parecidas connosco. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.